Pronto. Ahm, por acaso, antes de começar a fazer o backup, devia ter avisado. Eu vou começar depois as minhas perguntas, mais pela via. Vou começar pelo Pedro, depois uma pergunta para a Sofia, depois uma pergunta para o Sandro, depois uma pergunta para a Catarina. Desculpa, Catarina, não quero deixar para o último, mas tem um bocado a ver com o flow da conversa e depois já vão ser perguntas abertas para todos. Então, muito bom dia a todos, mais uma vez obrigado por estarem aqui, pela vossa disponibilidade, um bocado em cima da hora, mas sem dúvida alguma acho que é um tema muito interessante e que nos toca a todos, pelo nosso lado, obviamente pelo nosso lado pessoal, porque no fundo somos todos cidadãos, somos todos pacientes, mas também pelo nosso lado profissional, cada um no background em que nós estamos. Neste sentido, vou aproveitar para, como eu vos disse, não era preciso prepararem nada, eu é que vou partilhar aqui o meu desktop, porque só para termos aqui um pequeno guião, digamos, de como vai ser a nossa conversa. Por isso, antes de mais, quero dar aqui a boa-vinda a todos. Isto pode parecer mal, eu não fiz de propósito para deixar as senhoras para fim nesta lista, mas quero agradecer aqui a presença do Sandro Cardoso, General Manager da L'Oréal Active Cosmetics Portugal. Quero agradecer também a presença do Pedro Martins, Head of Patient Experience and Solutions da Novartis. Agradecer a presença da Sofia Couto da Rocha, Chief Transformation Officer das Lusíadas, e como eu disse há bocado, é uma pessoa que também é médica e também é fundador de uma startup e mais outras coisas, porque é uma pessoa que não para, como eu disse, consegue estender o dia para além das 24 horas. E também agradecer a presença da Catarina Ribeiro, que eu pus como Chief Medical Officer da Mentora Health, uma startup focada na área da oncologia. Esta ação, obviamente, faz parte do Health Data Forum e vai ser moderada por mim, David Magbolé, da Lab to Market. Muito obrigado a todos então pela vossa presença e o tema obviamente é Big Corporations and Digital Therapeutics Startups. Os títulos estão em inglês, esta parte ainda está em inglês, mas obviamente depois passaremos então para português na tradução de voz. Vamos começar a falar um bocado pelo crescimento. Antes de mais, o que são os Digital Therapeutics e o crescimento quase que diria exponencial da sua presença no mercado da saúde. Também um crescimento no investimento, tanto desde a parte de farma como de outras empresas e de fundos de investimento a apoiarem as próprias startups de Digital Therapeutics. O aumento de clinical trials em Digital Therapeutics, que é algo muito interessante, tendo em conta as suas áreas de atuação, e também a falar das últimas aquisições para ver que realmente estamos a abranger outros setores que não os setores tradicionais da saúde ou as empresas farmacêuticas que tenham interesse nesta área. E obviamente falaremos entre todos sobre as estratégias de futuro de aquisição, a parte regulatória, do ponto de vista das startups, das empresas da FMCG, do ponto de vista dos médicos, dos hospitais, da Data Protection e as futuras direções deste novo segmento de mercado. E eu acho que podemos começar aqui com uma breve descrição, porque até ontem estava a falar com o Pedro Martins, que apontou um ângulo interessante. Digital Therapeutics não é Digital Health no seu todo. Mas mesmo assim, do que é a descrição de Digital Therapeutics, é, sem dúvida alguma, é bastante abrangente também, porque Digital Therapeutics não envolve só as empresas ou startups, eventualmente, que tenham soluções de tratamento em concreto. Pode ser também de gestão ou de prevenção da doença. Por isso, isto obviamente será o intenção de discutir, mas vou só aqui por alto dizer que então Digital Therapeutics entregam realmente terapias baseadas na evidência e intervenções nos pacientes que realmente estão focadas e têm como base uma grande qualidade de software e programas então para prevenir, gerir, tratar aqui doenças ou até condições de comportamento bastante amplas. E realmente Digital Therapeutics, eu prefiro dizer em inglês do que terapias digitais, soa um bocado estranho, forma aqui uma categoria independente que realmente conseguem promover ainda mais
uma indústria da saúde, uns cuidados de saúde baseado na evidência por toda a informação também que conseguem gerar e que, na minha opinião, também já têm e vão ter ainda mais um papel transformador da nossa indústria. E realmente acho que já estamos a ver o poder deste novo segmento no nosso mercado e também o seu crescimento. E não só nos Estados Unidos, onde realmente é uma área ou é uma região onde tem havido um crescimento e cada vez mais startups de digital therapeutics a serem fundadas e criadas, mas também temos visto este crescimento noutras regiões. E aqui, como podemos ver, tem sido um crescimento bastante exponencial desde 2018 e se nós começássemos anos, este é um estudo mais recente, mas a partir de 2016, 2015, acho que realmente o boom deve ter sido à volta boom, ou o início deve ter sido à volta de 2012, 2013, mas realmente é um crescimento exponencial. Face a quantidade de startups, mas também do volume de negócios que gerem nestas regiões, porque é um bocado o que este gráfico nos traduz, tem havido também um aumento no investimento e na compra destas empresas de digital therapeutics. E obviamente nestes últimos anos o crescimento tem sido enorme. 2017 houve, pelos vistos, um pico, mas em 2018 houve um decréscimo, mas 2019 e 2020, acho que também com a confiança dos mercados, porque estávamos até à pandemia chegar, os mercados estavam todos em crescimento, em várias indústrias e em todas as regiões globais, no fundo, mas tem havido, mais uma vez, um crescimento exponencial. E eu gostava de saber, tendo em conta que a maior parte das empresas têm adquirido as startups de digital therapeutics são da indústria farmacêutica. Pedro, na tua opinião, representando a Novartis, que é uma das Big Five, qual é que tem sido a estratégia ou como é que as empresas farmacêuticas têm olhado para as empresas de digital therapeutics, não só nos últimos 5 anos, como hoje em dia e agora de futuro, e o benefício que podem trazer para elas? Ok, obrigado, David, antes de mais pela questão e pela oportunidade também de estar aqui. Deixem-me cumprimentar a todos também os presentes. Relativamente à tua pergunta, eu acho que as empresas farmacêuticas já perceberam que o seu negócio ou a sua mais-valia não pode estar apenas assente naquilo que é o produto farmacológico. Isto não é novo, ou seja, já há algum tempo que se fala muito na molécula e tudo o que está à volta da molécula, beyond the molecule, mas não tem sido rápido de fazer acontecer, talvez porque as empresas farmacêuticas também são empresas tradicionais, às vezes têm muita aversão ao risco e as coisas não são fáceis. Falando aqui da Novartis, porque é a experiência que eu tenho, nós olhamos muito para aquilo que é Digital Health e Digital Therapeutics como uma oportunidade para construirmos um produto aumentado ou um augmented product que vai para além daquilo que é o benefício clínico direto da parte farmacológica. Porquê? Porque a parte digital que nós conseguimos construir ou acoplar ao nosso produto tem essencialmente dois, três grandes benefícios. Um deles tem a ver com a diferenciação e proposta de valor que conseguimos entregar diretamente àquilo que são os nossos clientes, mas também tem outro muito importante, que é poder ajudar a melhorar os outcomes dos nossos medicamentos. E isso é talvez um dos nossos principais objetivos. Portanto, nós, quando olhamos para Digital Health e especificamente Digital Therapeutics, olhamos muito nesta ótica de aportar mais valor, ser mais relevante para aquilo que são os nossos clientes e melhorar os resultados clínicos, os outcomes dos nossos produtos. E começamos a incluir já Digital Health naquilo que são os nossos ensaios clínicos. Um exemplo na área respiratória, na asma, ter inaladores já com componente digital que permitem melhorar também os resultados. E até um exemplo muito, se calhar o mais avançado que nós temos, foi uma parceria que fizemos com
Peer Technology, acho eu, ou Peer Therapeutics, há 2 anos, na área da esclerose múltipla, onde nós, no fundo, tínhamos um produto para a esclerose múltipla com um benefício farmacológico e o que esta tecnologia, que era puramente Digital Therapeutics, o que fazia era tratar sintomas associados à esclerose múltipla, nomeadamente depressão, prevenir e tratar a depressão, ou seja, associando aqui esta tecnologia àquele que era o nosso produto, nesta parceria conseguíamos não só tratar a esclerose múltipla, mas tratar outros fatores associados. E tem sido muito assim que temos olhado para esta área e tentando fazer parcerias, na maior parte dos casos parcerias, num ou outro caso também alguma aquisição, mas essencialmente tem-se focado na parceria. E depois há toda uma outra área, isto especificamente falando aqui no Digital Therapeutics, mas há toda uma outra área que eu acho que para a indústria farmacêutica também é muito importante, que tem a ver com olhar de forma abrangente para aquilo que é a jornada do doente, para aquilo que é a patient journey, porque ela não começa só no momento do tratamento, no momento de introduzir aqui o produto farmacológico ou não, começa antes e continua depois. Portanto, aqui quando se fala em Digital Therapeutics, também na parte da prevenção e na parte da gestão da doença, olha-se cada vez mais também para essa parte de prevenção, essa parte de fazer diagnósticos mais cedo, garantir que as pessoas chegam ao sítio certo mais cedo e até após a prescrição conseguir fazer aqui uma melhor gestão. Portanto, era aquilo que eu estava a dizer, ter um produto aumentado com mais benefícios para além daquele que é o benefício farmacológico e depois ter uma perspectiva mais abrangente relativamente à jornada do doente e como é que nós conseguimos começar a aportar valor mais cedo para aqueles que são os nossos clientes e continuar também esse engagement, digamos assim, pós-prescrição para garantir também que há uma boa gestão da doença e conseguimos melhores resultados acoplando àquilo que é o produto farmacológico, outros produtos, neste caso digitais, que possam ajudar nisso. Acho que é isto. Obrigado, Pedro. Foi muito claro e como eu também sou um bocado provocador às vezes, eu gostava de saber quanto tempo é que achas que demorou a indústria farmacêutica de perceber o valor das Digital Therapeutics e se concordas que se calhar no início foram vistas como eventuais concorrentes, mas que depois aperceberam-se facilmente que realmente poderiam trazer valor à oferta total, como disseste muito bem, das empresas farmacêuticas que já tinham. Eu não sei se a pergunta é quanto tempo demorou ou quanto tempo ainda vai demorar, porque eu acho que ainda não está lá. Eu continuo a não ver, se calhar, isto como algo intrínseco já daquilo que é o nosso dia-a-dia, a nossa forma de trabalhar. Eu acho que ainda estamos numa fase de integração que está muito mais rápida, está muito mais rápida, mas estamos ainda numa fase de integração. Ainda vejo isto muito como às vezes projetos ad hoc dentro da empresa, projetos pop-up que vão aparecendo em diferentes áreas, mais do que já uma estratégia intrínseca, isto pensando em farma como um todo. Claro que para nós o digital é uma prioridade, está dentro e teve um grande impulsionamento e isso foi visível com toda a estratégia que foi desenvolvido, mas entre ser uma prioridade, começarmos a fazer isso e estar completamente integrado naquilo que é o nosso dia-a-dia de trabalho, e imagina a forma como é todo o processo de desenvolvimento do medicamento e aquilo que nós fazemos há dezenas de anos e que sabemos fazer e que fazemos muito bem, nem de perto nem de longe temos a parte digital, ou Digital Therapeutics ou Digital Health, integrado e a correr em paralelo de forma tão fluida como acontece tudo o resto. Portanto, eu acho que o caminho está-se a fazer, ainda não está lá, ainda há muita experimentação e tentar também perceber como é que isto pode ser melhor integrado, mas há essa vontade e acho que também toda a gente, acho que a indústria farmacêutica já percebeu que isto não é uma questão de se querer ou não
trabalhar com estes parceiros ou integrar estes modelos é uma necessidade, isto veio para ficar, portanto, quem apanhar o barco vai estar, ou teoricamente poderá estar em melhor posição de ter um futuro um bocadinho melhor. Quem não apanhar, a situação vai ser mais difícil, porque depois também se põe aqui a questão de, ok, nós temos, e em termos de modelo de negócio, nós temos o produto, podemos trazer a tecnologia para acoplar ao produto, mas também há outros concorrentes, se calhar, que têm a tecnologia e podem levar o produto para acoplar à tecnologia. Portanto, se calhar a indústria não via estes grandes players digitais como concorrentes, mas facilmente se podem tornar concorrentes porque têm muito poder. E depois o que é mais fácil? São estes concorrentes comprar o nosso produto e fazerem eles aqui uma proposta maior, ou é nós trazermos a tecnologia e tornarmos o nosso produto uma proposta maior? Portanto, é isto. Acho que lá está, e vê-se pelo gráfico que tens aqui também projetado, isto está a ter um crescimento exponencial precisamente de 2019, 2020, porque as coisas estão neste momento a acontecer. Sem dúvida alguma. Obrigado, Pedro. E acho que vejo que a Catarina Ribeiro utiliza muito bem o Zoom e já levantou aqui a mão para dizer qualquer coisa. Posso? Não sei se é... Sim, claro. Isto é uma discussão. Não, estamos totalmente à vontade. Ótimo, obrigada. E também um bocadinho para complementar isto que o Pedro estava a explicar, com a minha percepção. Eu acho que, assim como nós vimos esse shift na telemedicina, da medicina presencial para a medicina virtual ou em teleconsulta, esse shift também foi empurrado por uma necessidade, não foi uma mudança proativa por se identificar que iria de encontro às preferências dos doentes ou que poderia corresponder de alguma forma àquilo que seria uma visão para o futuro, para melhorar os cuidados centrados no doente. Isto foi um empurrão para a subida da montanha e isto também no sentido do gráfico anterior que tinhas mostrado, David, que estava um bocadinho curiosa sobre quando é que aqueles dados teriam sido isso. Isso são dados deste ano ou são projeções anteriores a este ano? Não, são já antigos. Este é saiu no início deste ano, mas já a analisar a partir de 2018. Isso, porque provavelmente se olharmos para os mesmos dados, mas com o que aconteceu pós-Covid, a subida ia ser exponencial, pelo menos na transição de 2020 para 2021. Se não me engano, este artigo é de janeiro de 2020, por isso ainda não apanhou a pandemia. Exato. E o mesmo que nós vimos com a telemedicina acontece com estas intervenções digitais, penso que na indústria. Começa com os estudos pré-marketing, nos ensaios clínicos, em que já havia o primeiro grande virtual trial, já estava a ser desenhado e quase a ser implementado, mas houve um grande shift de cada vez mais se procurarem soluções descentralizadas, também com intermédio de aplicações, para a realização dos ensaios clínicos. E isto, mais uma vez, não veio de uma forma proativa na maioria dos casos, mas reativa a uma necessidade, porque senão os ensaios clínicos estavam embargados, não havia recolha de dados, ia-se perder dinheiro, iam-se perder resultados, outcomes, e foi uma necessidade. Isso eu acho que é o mais fácil e vai ser o primeiro passo a nós conseguirmos, é aquilo que o presente e as circunstâncias que temos nos vão obrigar a fazer para não perdermos o comboio. O outro passo, que para mim é muito mais interessante, é onde vem ainda mais valor das terapêuticas digitais, que é nós percebermos, como o Pedro também estava a explicar, e muito bem no caso da esclerose múltipla, é o que fora da caixa, fora daquilo que nós fazemos, pode juntar valor. Não é só como é que nós podemos mudar o formato daquilo que estamos a fazer agora, que isso é o mais fácil. Nós estamos a recolher os prós, agora vamos deixar de recolher em papel, vamos passar a recolher uma aplicação. É mais ou menos linear, exige uma mudança, mas relativamente pequena. A verdadeira mudança de paradigma vem quando, por exemplo, em oncologia, nós olhamos para a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, e que sabemos que tem um impacto na sobrevivência maior do que muitos tratamentos para doentes com cancro metastático, mas ainda não estamos a incluir isso nos ensaios clínicos nem no dia-a-dia dos doentes, porque os hospitais não têm fisiologistas de exercícios, vulgos personal trainers, por exemplo, para tratarem o diagnóstico que é a sarcopenia, o tratamento é o treino de força. Por isso, quando nós conseguimos esta mudança de paradigma, para além de mudarmos o formato de cuidados para um formato mais digital, porque é muito mais patient-centric, mas também permitirmos nesse novo formato que os pacientes cheguem a intervenções que vão trazer um valor acrescentado, aumentar a eficácia das moléculas, mas também nos aumentar a recolha de informações de real world data, de dados em vida real, de estudos de farmacovigilância, monitorização post-marketing, que tem um valor inestimável. Eu acho que aí é que nós vamos ter o verdadeiro salto para as terapêuticas digitais. Quando numa fase, como dizias e bem, já estão envolvidas
na parte da criação de valor do pipeline das farmacêuticas, da parte dos ensaios clínicos também. Ou seja, não só na parte da gestão da doença com o paciente, mas também vendo o que podem trazer numa fase muito, muito mais inicial, que é a estratégia mesmo da empresa como um todo a longo prazo. E tal como o Pedro também estava a dizer, sem dúvida. Vou só voltar aqui ao full screen. E fazendo aqui um bocado esta transição do aumento do investimento em Digital Therapeutics, mas também o aumento em ensaios clínicos na área de Digital Therapeutics, isto é nos últimos 10 anos, e são as áreas principais, e temos visto que, sem dúvida alguma, a parte da psiquiatria e estes ensaios clínicos têm a ver com a parte da indústria, a parte académica, também, ou seja, entre o azul e o laranja, e a parte de psicologia, sem dúvida alguma, na parte da gestão do doença, nós temos visto mais áreas de Digital Therapeutics. No entanto, quero perguntar aqui à Sofia, desde um ponto de vista de um hospital, tu tens notado, e desde um ponto de vista do hospital, mas também de médico, tu tens notado as pessoas, por um lado os médicos a estarem cada vez mais conscientes da presença ou da utilização de Digital Therapeutics e de até falar nisso com os pacientes e de aconselhar, quem sabe, algumas aplicações aos pacientes, tal como os próprios hospitais têm eles próprios, visto que há muitos ensaios clínicos feitos em hospitais, eles também têm visto cada vez mais a entrada de Digital Therapeutics nos ensaios clínicos. E depois tenho outra pergunta para ti mais à frente, como para falares da tua startup, e também se fizeste o teu ensaio clínico, mas vamos primeiro falar do ponto de vista do hospital e dos médicos. Então, obrigada, eu acho que eu estava aqui a ouvir atentamente o que foi dito, completamente de acordo. Eu acho que isto ainda tem muito que ver com dois aspectos. Um deles é social, é geracional, ou seja, os médicos mais jovens tendencialmente têm mais busca deste tipo de soluções e acabam por recomendar, e também noutra área, talvez, não é talvez, os dados assim o mostram, como é o caso das doenças mais raras ou daquelas que nós temos mais dificuldade de dar suporte aos doentes. Além disso, os doentes têm muita tendência a usar o Dr. Google, não é? Nós sabemos que antes de buscar um médico, cerca de 88% pesquisa online por esse médico ou por uma doença ou por terapêutica. E eu acredito que num futuro, no presente e num futuro já muito próximo, nós temos que ser os principais advogados de locais online para ir buscar informação, ou sejam apps ou plataformas web-based, de qualquer uma das formas. Agora, se isso já acontece no atual, nós sabemos também que agora com a Covid foram feitos vários estudos de teleconsulta, telemedicina, de pesquisa online, muito mais do que tinham sido feitos até 2019. E a verdade é que houve agora um crescente imenso no espaço dos últimos 5 meses, os dados são de julho, portanto também não temos muito mais antes, mas não há ainda uma ação estruturada de grupo, isto é, nós como médicos, em termos de formação na própria faculdade, na própria especialidade, não temos um grande desenvolvimento nesta área e isso depois obviamente tem um impacto no dia-a-dia. Em relação aos hospitais, nós todos tivemos um drive de nos movermos para o digital, mesmo os que ainda não tínhamos plataformas digitais tão desenvolvidas com a Covid, como é óbvio. Aliás, no caso de Lusíadas, nós não tínhamos ainda a teleconsulta como oferta, como serviço e logo a meio de março, entre meio de março e abril, acabámos por implementar e tivemos assim um crescente enorme de busca, ou seja, em pouco tempo, creio que em cerca de 5 semanas tivemos 35.000 consultas. Portanto, obviamente que é todo o interesse para qualquer hospital, público ou privado, na perspectiva de receber bem quem o procura, não é? Seja ele de forma digital ou de forma física, a ter este tipo de serviços. Agora, na perspectiva de estudo, ou seja, de estar terapêutica, de fazer parte inclusivamente de projetos internacionais que são multicêntricos nesta área. Nós estamos neste momento a dar alguns passos, alguns já tinham sido dados em Cascais, até pelo volume de doentes, não é? E neste momento estamos com alguns projetos também de twinning e de digital twinning e de
e de telemonitorização, exatamente neste contexto, ou seja, tentar aqui em Digital Therapeutics de uma forma mista, que eu acredito que seja o futuro, no início ainda uma digital pura, depois juntar com o que é o offline, seja a pharma ou seja a terapêutica in person, não é? Portanto, o habitual, portanto, entre fases de interação e fases exclusivas digitais. E nessa perspectiva acho que ainda estamos um bocadinho longe, isto é, nós temos muita dificuldade ainda por vários motivos, seja por arquitetura de sistemas, seja por arquitetura do próprio fluxo e experiência do cliente como está desenhado até agora, em ter um end-to-end, em conseguir integrar na totalidade o digital com o offline de uma forma sequencial, digamos assim. Isso para experiência, para utilização de serviços de saúde, para estudos e para muitas vezes até para POCs e para testes de muitas das startups, que têm, é um aspecto também muito interessante para os hospitais, ter alguns problemas solucionados com a utilização ou com o apoio de startups externas ou de outras empresas de outras áreas. E eu acho que aqui sim vai haver um boost muito grande, espero eu, nos próximos 5 anos, porque começámos a ter os big players a perceberem que se juntarem com estes que rasgam a inovação e que passam de uma inovação incremental para uma inovação verdadeiramente disruptiva, que podem ter aqui um poupar de tempo e um aumento de resposta, seja em termos de profit, seja em termos de número de pessoas que conseguem tratar, ou seja mesmo do outcome em saúde. Portanto, nessa perspectiva eu acredito que a grande mudança, a Covid veio-nos mostrar que era importante mudar e que era urgente. Agora vamos ver qual é que é a resposta, ou seja, em termos de perspectiva e de plano, eu acredito que todas mesmo em farmas, Big Five e na saúde, todos temos isso em plano, não é? Portanto o digital como parte integrante ou como método para a transformação, não como fim, mas obviamente como meio. Agora, se o vamos executar e em que velocidade é que vamos executá-lo, eu não consigo fazer uma previsão accurate. Não sei se respondi. Sim. Ainda falta uma parte da resposta, mas eu vou-me focar nisso que acabaste de dizer. E achas que os hospitais, e estamos a falar do grupo Lusíadas, que para já é um grupo privado e que tem também um grande grupo internacional, ou o maior grupo de saúde do mundo, que é o United Health Group, que para além disso também tem a parte Optum, muito focada em dados, em métricas e toda a gestão de processos. Achas que, e tu também tens experiências noutros hospitais, achas que agora os hospitais vão, mesmo privados ou públicos, vão correr um bocado atrás do prejuízo? Porque como tu disseste, uma coisa muito interessante não há uma arquitetura de sistema informático, vamos por aí, end-to-end. E acho que nós todos somos pacientes e se calhar tivemos também alguns exemplos não tão positivos no acesso a cuidados. E por não haver essa arquitetura uniformizada, standardizada, podemos falar de interoperabilidade, mas isso seria outro tema até para outra discussão, mas tendo em conta todos estes fatores, para conseguir realmente integrar uma gestão quase digital do paciente, não estamos então, desde um ponto de vista da arquitetura, a palavra, gostei muito dessa palavra, é verdade, prontos, estamos a correr atrás do prejuízo? Sim, eu acho que aqui há 2 tópicos super importantes para isto. Um deles é arquitetura, o outro é governança, porque arquitetura sem governança não funciona, governança sem arquitetura também não. E nós acabamos por fazer sempre inovação a par e passo, e bem, não é? Porque é muito difícil para determinadas entidades fazer uma disrupção, é fácil para uma startup mudar de rumo, não é? Mudar até do próprio sistema operativo, por exemplo, mas não é nada fácil para um petroleiro, não é? Ou seja, um hospital privado, um hospital público ou uma empresa com uma grande dimensão, mudar aquilo que era investimento a longo prazo. E aqui, o que é que nós acabamos de fazer com a arquitetura, e isto é transversal às várias entidades, nós vamos fazendo aglomerados, não é? Nós vamos juntando, vamos fazendo um plugin aqui com uma API, depois pomos mais outro plugin aqui, depois criamos uma estrutura de agregação e vemos como é que a coisa corre. O que acaba por nos condicionar na maneira como nós podemos pensar a velocidade a que transformamos e o custo a que transformamos, obviamente. E neste aspecto, nós agora, por exemplo, estamos a lançar um novo portal e pela primeira vez a app, fomos os terceiros, dos 3 maiores, os últimos a fazê-lo, por vários motivos, e um deles era tentar perceber qual era a maturidade efetivamente do mercado e o que é que o cliente pretendia, porque é muito fácil da perspectiva de quem oferece um serviço pensar ou acreditar que sabe no que é que o cliente pretende. E eu sei que aqui o Pedro, obviamente, que tem esta dicotomia ou esta multiplicidade de pensamento todos os dias, porque cada cliente é depois temos toda uma fragmentação, não é? Em termos de gerações, em termos de expectativas, em termos de
de perspectiva até, não é? Porque eu tenho imensos clientes que adoram e pacientes, aqui digo clientes na perspectiva de cidadão com saúde, não é? Que não é doente, que nos procuram e que efetivamente adoram teleconsulta, viajam bastante ou vivem fora do país, podem continuar a ser seguidos, mas depois temos que ter esta integração do cuidado, porque se eu tiver um doente no meio de um país longínquo, a 10 mil quilómetros daqui, eu preciso depois perceber como é que ele pode fazer os exames lá, como é que eu tenho acesso a esses resultados. Se quando ele recebe uma notícia está sozinho, ou eu posso apoiá-lo e posso prevenir e ajudar, não numa perspectiva paternalista, mas numa perspectiva de literacia, a ter esse impacto com a notícia. Portanto, tudo isto é integração, não é? Integração de sistemas, é uma arquitetura para a integração. E se nós pensarmos em termos de interoperabilidade técnica, nós não temos problema nenhum com isto, nós temos muito problema comercial, que é a maneira como nós fizemos os cadernos de encargos, como nós pedimos e como nós fizemos a governança de sistemas, não pensando tanto nesta integração, nem nesta velocidade de necessidade de integração. E eu acho que é nesse ponto que nós estamos hoje em dia, que é nós estamos a arranjar e a encontrar todos os dias sistemas que nos permitam integrar e chegar ao cliente final, ou ao utilizador final, ou ao doente, de uma forma que ele não se aperceba que aquilo é uma manta de vários retalhinhos bem cozidos ou menos bem cozidos e que ele possa utilizá-lo de uma forma ter bem quem nos procura, digo isto assim no plural para integrar todos. Nós não conhecemos, efetivamente. E aqui provavelmente na parte comportamental, eu acredito que a Digital Therapeutics e qualquer digital que nos mostre como é que é o comportamento dos nossos utilizadores seja um boost enorme. Nós muito provavelmente em várias doenças, nomeadamente naquelas que geneticamente nós sabemos que há predisposição, mas ainda não se desenvolveram e aí numa perspectiva preventiva, é difícil, se nós não conhecermos o behavior, o comportamento diário do nosso utilizador, tomar alguma atitude. E aí eu acredito que a Digital Therapeutics vai ser a peça para conectar com a genética, para nós conseguirmos prevenir doença. E aí eu acho que tanto a United e a Lusíadas integrada na United, a máxima de que o objetivo é ajudar as pessoas a viver vidas mais saudáveis e aqui, sem dúvida, seja para uma startup, seja para uma perspectiva macro política de um país ou de um continente, o objetivo é esse, não é? É fazer com que as pessoas gastem menos dinheiro com saúde, gastem menos tempo a corrigir saúde e gastem muito mais tempo com elas próprias e a promover saúde. E aqui eu acho que o digital bem integrado é talvez das poucas soluções que nós temos à mão hoje em dia. Hoje em dia. Eu acho que faz todo o sentido o que tu dizes e é bom ter um painel que sabe tanto daquilo que fala e tem aqui uma vizinha. Dia. Também pode participar. E nós basicamente já estamos quase a falar de conclusões e de como é que nós vemos o futuro e tudo, que isso é muito interessante. Agora, quero só, para continuarmos aqui também neste vídeo, a culpa também foi um bocado minha porque eu também fiz essa pergunta, mas voltando então aos clinical trials, e aí sim entra o facto de tu teres a tua startup, que chama-se KinSoul, e eu vou pedir para tu apresentares rapidamente, faças o teu elevator pitch de 30 segundos da tua startup, mas que está associada com cancro da pele, como melanomas. E eu tenho interesse em saber, tendo em conta este gráfico que estou aqui a partilhar, se tu também tiveste a fazer ensaios clínicos e, como eu perguntava há bocado, se dentro do hospital tens visto também muitos ensaios clínicos de Digital Therapeutics. Então, nós neste momento, vou responder ao contrário, pegar no hospital porque é uma frase simples. Nós em termos de iniciativas temos várias agora que estão ongoing, até com o nosso Knowledge Center, que é o nosso centro de formação, dessa perspectiva, de conseguirmos ser um espaço para poder ajudar a que Digital Therapeutics ou Digital Therapeutics integrado possam ser uma solução, porque estamos sempre a tentar testar no terreno com os verdadeiros utilizadores aquilo que pode ser interessante como solução para o presente imediato ou para o futuro. Na perspectiva da startup, assim em modo muito short, sim, o que nós pretendemos é fazer rastreio de cancro cutâneo, que é efetivamente um objetivo que há vários players a tentarem fazê-lo no mercado, mas efetivamente ainda muito difícil, porque a saúde e a accuracy tem que ser muito alta. E na verdade o que nós fizemos foi usar muito do Digital Therapeutics, ou melhor, da utilização do digital para poder desenhar os ensaios, porque obviamente em qualquer startup, principalmente se nós tivermos um investimento relativamente baixo,
desculpem, foi a minha amiga a fazer aqui a asneira dela. Se nós tivermos eu pensei ficar, bem, vou ficar em casa durante o período da conferência, porque vai ser claramente mais silencioso. Não vai acontecer, já percebi, daquele senhor da BBC há 2 anos atrás, a partir daí já está, e na pandemia está tudo bem. Não dá. E ela tem um palmo, portanto estou a ver a capacidade que um palmo tem de energia a transformar-se de potencial a cinética para inverter aqui o sistema. Mas pronto, perdão. Do que dizia. E a verdade é que, como obviamente numa startup, e nós o nosso modelo tivemos algum investimento inicial, mas é tendencialmente bootstrapping, por vários motivos, e a verdade é que é muito importante conseguirmos ter resultados rápidos, testar o clássico, não é? Testar rápido, barato, falhar rápido e barato e avançar para o step a seguir. E então nesse contexto nós fizemos muita parte puramente digital, de cálculo, ou seja, algorítmico e cálculo puro, e depois avançámos para o terreno de forma, um beta testing ou um alpha testing, ambos em forma puramente digital também. Com interação, obviamente, mas digital. E a verdade é que conseguimos potenciar muito mais os resultados, ter exatamente o mesmo período de tempo de teste, ter pessoas a testarem em 50 países, que era uma coisa que não era possível de gerir, e muito menos em termos de investimento de outra forma. Agora, o interessante aqui, eu acho que essa é a dificuldade, é nós agora vou pôr o chapéu médico, não é, que está no terreno, perceber que isto não tem menos valor, ou seja, que não tem um valor preditivo negativo ou positivo mais baixo, se for bem desenhado, do que outro tipo de teste. E este eu acho que é o grande challenge, é ajudar a mentalidade de quem é o utilizador, neste caso o investigador, seja o clínico ou não, a perceber como é que o pode desenhar, como é que pode identificar um problema e desenhar uma solução ou um teste para isto, para esse mesmo problema, e ajudá-lo a fazer todo este percurso no terreno. Porque aí é onde nós também encontramos algumas das falhas em termos de trials, que foi a dificuldade às vezes de quem era o utilizador perceber o nosso desenho de teste, perceber porque é que no início começávamos com 50 e depois passávamos a 5 com uma característica muito específica e depois ampliávamos para 500 a seguir. Ou seja, tudo tinha um desenho matemático por trás que não era óbvio. E então isto gerava, por vezes, uma desconfiança, se calhar, naquele que depois lê os resultados. Portanto, acho que aí a literacia desta área é um foco enorme. Agora, é natural, porque é como todas as novas tecnologias, não é? Ninguém acreditava nos antibióticos quando eles nasceram, portanto, é exatamente a mesma coisa, não é? Nós precisamos de começar a usar e a ver os resultados na nossa proximidade, não é? Que é para depois começarmos a recomendar e a usar nós próprios em noutras áreas. Portanto, não me querendo alongar muito, mas foi isto que nós acabámos por... Nos antibióticos, sim, e nos genéricos ainda mais recentemente, como nós podemos ver. Mas acho muito interessante o que estás a falar, porque realmente tu falas de uma literacia para as pessoas perceberem, mas calhar ainda falta o que seria um conceito de Digital Clinical Trials, um bocadinho, né? Através do modeling, como também dizias, né? Através destes cálculos digitais, de até haver um framework, e que esse framework também transmitisse transparência, toda essa comunicação para depois haver essa literacia. E mesmo os aspectos legais, David, porque, por exemplo, quando nós temos que levar a uma comissão de ética, por exemplo, ou mesmo em termos de classificação de uma app como medical device, de que tipo, isto muitas vezes é difícil, porque quem está do lado lá a avaliar também não tem um conhecimento super aprofundado desta área, portanto é muito difícil quando há uma diferença de conhecimento e de linguagem, não é? Entre as duas partes, é difícil que depois o outcome seja rápido, que seja previsível, porque um grupo é capaz de dizer-nos que não e o outro grupo no mesmo dia vai nos dizer que sim. Portanto, e na teoria seguem-se pelos mesmos conceitos, portanto é efetivamente urgente haver aqui, como dizias, um framework ou uma linearidade neste tipo de áreas. Muito interessante. Obrigado, Sofia. Obrigada. Agora vou passar aqui ao próximo tema, também muito, muito importante, que realmente estamos a falar aqui isto resume um bocado aquilo que já se tem dito até agora, que é a aposta nas Digital Therapeutics, na aquisição pela parte de farma, mas o interessante é também a aquisição por não farma. E temos aqui o exemplo recentemente, em 2018, da Amazon, que comprou a PillPack, que é uma, se não me engano, e também fui aqui reconfirmar, mas é um full service de farmácia online, onde permite as pessoas poderem encomendar e depois é distribuído e entregue o medicamento. Mas também temos recentemente o exemplo da Walmart, por isso uma cadeia, que também quer entrar na área de saúde e
comprou recentemente a CareZone, que é uma plataforma tecnológica que permite organizar a nossa informação de saúde e ter acesso a serviços e cuidados de saúde. Por isso a própria Walmart também, dentro da sua oferta, a permitir que a informação dos seus clientes, consumidores, também tenha essa vantagem desde o ponto de vista dos cuidados de saúde. Neste caso, queria dar a palavra ao Sandro Cardoso, como a General Manager da L'Oréal e focada na área de cosmética, uma empresa que não é da saúde, mas obviamente tem estado muito associada ao bem-estar, não é, das pessoas e dos seus consumidores, que eu próprio sei também que em Portugal tem trabalhado com algumas startups desta área e está aberto a conhecer outras startups também de Digital Therapeutics. Como é que vem este segmento e para vocês como é que tem sido entrar numa área um bocado mais técnica, que é a área da saúde desde o ponto de vista clínico? Bem, bom dia a todos. Antes de mais, David, muito obrigado. Quero agradecer imenso o convite para estar aqui hoje e para aprender com estes palestrantes magníficos, com este board desta sala aqui, que tem sido absolutamente extraordinário. Então, do meu lado, eu represento um dos 4 negócios do Grupo L'Oréal, que é o grupo que está mais relacionado à saúde. Ou seja, nós, na nossa divisão, acreditamos que a saúde é o futuro da beleza. Como vocês sabem, nós somos uma companhia que se dedica à beleza. Temos uma componente de perfumaria, uma componente mais profissional, temos uma componente também de grande consumo e eu, no meu caso, os meus produtos que eu represento, são vendidos na farmácia e para a farmácia para os que não conhecem, ok? São marcas como La Roche-Posay, Vichy, SkinCeuticals, CeraVe, ok? Que são produtos dermatológicos e também prescritos por muitos dos nossos médicos em Portugal, nomeadamente dermatologistas. Portanto, acho que era importante só dar esse enquadramento, só para não estar aqui a falar de cor, ou seja, só com esse ângulo da FMCG. Portanto, sendo esta a nossa divisão, sendo a divisão mais dedicada a este âmbito da saúde, ainda que não sejamos uma pharma company, absolutamente, eu gostava de também dizer que nesta componente de Digital Therapeutics, e à luz do investimento que nós temos feito em digital, e digital para nós é tudo, não é? Não é social media, não é, não é vendas online, é tudo. A digitalização de uma operação, como dizia a Sofia há pouco e muito bem, numa empresa como a L'Oréal, que é, eu diria, um daqueles barcos enormes e não um speedboat, e para mudar qualquer coisa nestes barcos enormes, nestes cargueiros, é preciso muito investimento, muito tempo, muita mudança de mindset. Eu acredito que nós tínhamos feito investimentos corretos, talvez mais tarde do que devíamos ter feito, não é? Porque se todas as companhias soubessem onde é que nós estamos hoje, especialmente com a Covid, todos já teriam antecipado esses investimentos. De qualquer forma, dado que eu também tive alguma experiência noutras empresas, também de nutrição e farma, eu acredito que a L'Oréal tenha feito alguns investimentos corretos. E o investimento mais correto que eu também gostava de realçar foi a aquisição da Modiface. Ou seja, o Grupo L'Oréal, nos últimos, eu diria, 60, 70 anos, tem sempre adquirido marcas novas, startups ligadas à beleza, mas há poucos anos também comprámos uma empresa que é uma startup também relacionada com esta Digital Therapeutics, mas é mais uma terapêutica relacionada com a componente da pele. Ou seja, esta startup está na base, por exemplo, de um Skin Consult AI, de um My Skin Track UV, um Spot Scan, que é, por exemplo, uma aplicação que nós temos na marca Roche-Posay para apoiar os nossos consumidores ou pacientes com questões de acne, em que tira uma fotografia, ajuda com um diagnóstico, ainda que não seja tão técnico como o diagnóstico de um médico, obviamente. Nós não nos queremos substituir ao médico, queremos sim apoiar nesta visão holística da saúde a componente terapêutica. Daí que tínhamos adquirido esta empresa, uma vez mais, a Modiface, e desde então temos utilizado esta tecnologia para nos apoiarmos em N soluções que estão disponíveis nos sites, em aplicações móveis e tudo mais, para apoiar a boa terapêutica com a boa utilização também dos produtos. Portanto, é um bocadinho esta a nossa visão. Obviamente estamos sempre interessados em aprender com novas startups e quem sabe até adquirir mais startups desta natureza, mas eu acho também há aqui um ponto importante, David, tu tocavas há pouco, que é esta questão da terapêutica digital
e da prescrição também associada a isto, isto tem que ser algo que não possa ser vista como uma ameaça junto da indústria farmacêutica, junto dos médicos, junto das unidades hospitalares e também para os consumidores, não é? Porque, e eu acho que aí é que é a grande dificuldade que nós estamos a observar neste momento, não é? E também, eu diria, nos próximos anos. Portanto, algo que consiga aglutinar e criar uma relação entre a indústria, o consumidor / paciente, os médicos, as unidades hospitalares e as startups. Eu acho que aqui a tua empresa tem um papel muito nobre, não é? Porque é o tal go-to-market de muitas startups têm ideias geniais, mas depois essas startups não têm a capacidade ou o know-how de fazer o tal go-to-market, e aí eu acho que pode ser aqui uma cola interessante, uma glue interessante também no meio disto tudo. David, não sei se respondi diretamente à tua questão, mas eu acho que... Sim. E obrigado, Sandra, também pelas tuas palavras. Mas quero complementar com mais duas perguntas específicas. Primeiro é, tendo em conta essa aposta, e claro, pelo que me disseste, eu desconhecia tanto investimento da L'Oréal em estas aplicações ou estas plataformas realmente para... que no fundo para dar mais confiança aos vossos consumidores e pacientes de alguma forma. Duas perguntas em relação a, primeiro, isso vos tem permitido aproximar então do mundo médico, do mundo farmacêutico, de conhecer melhor os pacientes e com isso também, quem sabe, a nível de, esta pergunta vai ser 2 em 1, através de toda essa aproximação à comunidade clínica ou médica e farmacêutica, aos pacientes que estão em estado, se calhar, um bocado mais avançado de algum tipo de doença. E, para além disso, a recolher a informação desses consumidores ou dos vossos clientes está a permitir redefinir um bocado a vossa estratégia e, com isso, a nível de R&D, nomeadamente em França, de desenvolver novos produtos, novos cremes, algo mais específico ou mais especializado? David, tens 2 horas. Era ótimo, tenho mais 5 minutos quase, eu quero ter a certeza que dou também tempo à Catarina, mas realmente acho que 1 hora foi muito pouco para uma conversa tão rica. Não, mas fora da brincadeira eu vou tentar fazer a long story short, que é, os nossos produtos, especialmente os produtos que são desenvolvidos na nossa divisão, são produtos, por exemplo, marca La Roche-Posay, todos os produtos são desenvolvidos com dermatologistas e farmacêuticos também, ok? Só para responder a essa questão da aproximação à comunidade médica. Aliás, ainda hoje acabámos de emitir um press release em que assinámos um license agreement com a Biotech Micros, que é o World Leader in Targeted Bacterial Biotechnology, ou seja, para a questão de peles e tudo mais e tudo isso. Mas para te responder também à tua questão estas soluções, obviamente que o exemplo que eu acabei de dar com a Modiface vai nos ajudar, obviamente, a estar mais próximos dos nossos consumidores, pacientes também, não é? Vai ajudar também a criar uma relação com os dermatologistas. Imagina, dermatologistas em Portugal existem cerca de 300 a operar em Portugal. Tens uma lista de espera para um dermatologista que chega a ser de 5, 6 meses. E por isso é que depois também tens outros médicos, como clínicos gerais e outro tipo de médicos que também estão a apoiar neste âmbito dermatológico. De qualquer forma, aqui o nosso papel, por exemplo, com algumas soluções que eu já falei agora, é para dar uma solução não só ao paciente, mas também, sempre que essa solução identificar que existe um problema mais grave de pele, eu acho que a solução que a Sofia também desenvolveu há alguns anos, que eu acabei de conhecer, acho que também apoia nisso. Ou seja, sempre que tu sentes que existe aqui uma questão mais grave, tu tens que ir direto para as urgências. Porque, ou seja, é algo mais grave do que de prevenção. Portanto, eu acredito que estas apps possam ajudar a comunidade médica, e se forem bem vistas desta forma pela comunidade médica e não como substitutos à comunidade médica, acho que é um win-win para toda a gente. Depois, obviamente, que existem outras plataformas digitais que estão neste momento a ajudar a nossa divisão na relação e nas visitas que nós fazemos com os nossos delegados de informação médica à comunidade médica também, não é? Não só estas soluções, mas também outras, David. Mas, sem dúvida, o digital está aqui. Epá, é uma buzzword que nós ouvimos há muitos anos, não é? Há 15 anos que nós ouvimos falar de digital, e o próximo ano digital é que é. A Covid veio apressar esta digitalização em todas as áreas, em todos os negócios. Portanto, eu acredito mesmo que na relação com a comunidade médica e no desenvolvimento também de novos produtos é absolutamente estrutural, David. Não tenho dúvidas sobre isso. Okay. Obrigado, Sandro.
E agora, last but not least também, Catarina, ainda bem que interrompeste há bocado, para já teres tido algum tempo de... Mas, Catarina, se não me engano, tu és médica também, ou és Medical Director? És médica de formação, pronto. Por isso tu também como médica e tendo em conta o que é Mentor Health e também penso depois que faças o teu 30-second elevator pitch do que é Mentor Health, como é que vocês veem realmente como startup o valor que podem trazer para a indústria e o valor que não só podem trazer para o paciente, que isso também já disseste há bocado, e para a indústria também, mas para o paciente, para as farmas, até eventualmente para os hospitais, para os ensaios clínicos, como tu também referenciaste há bocado, e quem sabe até para as pessoas fora da indústria da saúde. Obrigada, David. Se calhar começo por resumir o que é a Mentora. A Mentora é uma aplicação mobile e nós pretendemos ser o companheiro digital do doente oncológico em todo o espectro dos cuidados. Pretendemos articular dados clínicos com dados do estilo de vida para permitir uma melhor gestão da saúde e dos tratamentos. Como é que eu acho que nós podemos trazer valor? Em muitas áreas, sem dúvida, e acho que os nossos principais stakeholders são sem dúvida o doente, é a vida dos doentes que nós queremos mudar em primeiro lugar e melhorar a qualidade de vida e também o tempo, porque também existe evidência que este tipo de intervenções podem aumentar a sobrevivência. Mas também temos como stakeholder a indústria e os hospitais, sem dúvida. Portanto, tanto a indústria como os hospitais têm também este objetivo comum, que é melhorar os outcomes e melhorar a qualidade de vida, ainda que com visões diferentes. O que é que nós estamos a fazer na aplicação? Primeiro temos uma ferramenta de monitorização remota dos sintomas, com feedback em tempo real com os hospitais e com materiais educativos na aplicação. Por isso, por exemplo, o doente registra na aplicação, nós utilizamos a escala mais validada no mundo para a oncologia para monitorização de sintomas. O doente registra, por exemplo, náuseas de grau 2 e a aplicação automaticamente dispara os materiais educativos que dizem ok, com o grau 2 pode ficar em casa, toma a medicação de SOS do seu médico se blá blá blá, e a nível da alimentação pode ter estes cuidados, ou seja, esse material educativo ajuda a pessoa a melhor gerir aquele sintoma de uma forma conservadora. Se inserir um efeito adverso com maior gravidade, seja grau 3 ou 4, automaticamente é disparado um e-mail com este alarme para o hospital e a equipa clínica pode entrar em contacto e fazer essa triagem, por exemplo, via telefone, isto também com o objetivo de evitar recurso ao hospital desnecessários, ainda mais nesta fase, ainda menos e sequer com pessoas com estado de saúde tão vulnerável, mas reduzir a utilização desnecessária de recursos de saúde e impedir que os sintomas escalem de gravidade sem serem abordados, porque o que acontece na maioria dos casos é que os doentes entre consultas estão relativamente perdidos, não é feito um acompanhamento rotineiro em vida real, o acompanhamento é feito entre consultas e o ajuste da medicação também. Então essa é a nossa primeira ferramenta de monitorização e para além da monitorização destes efeitos adversos, sinais vitais, adesão à terapêutica, para além desta monitorização da parte clínica, queremos também monitorizar os hábitos de estilo de vida como exercício, nutrição, o sono, o humor, porque também queremos atuar como terapêutica digital nestas áreas. Em cima desta ferramenta de reporte temos então a nossa proposta de valor como terapêutica digital, não só para a gestão dos sintomas e dos efeitos adversos e com o objetivo de melhorar a resposta aos tratamentos, reduzir as toxicidades e melhorar também a sobrevivência. Também existem estudos que mostram que este tipo de intervenções podem ajudar-nos a identificar mais precocemente recidivas. Existe um estudo particularmente interessante em cancro do pulmão que mostra que esta monitorização remota consegue identificar recidivas de cancro do pulmão 7 meses antes daquelas que são identificadas por exames de imagem, pelo seguimento habitual feito por nós em oncologia nas consultas com TACs. Isso é outra das nossas propostas de valor acrescentado e depois queremos dar acesso a intervenções de estilo de vida baseadas em evidência a nível de exercício, de nutrição, de psicologia, sendo que o principal desafio nestas áreas para o doente é saber de tudo o que encontra na internet, o que é seguro para eles, o que é que se aplica à sua situação específica e o que é que pode ou não fazer. E também é muito difícil conseguir estas respostas da parte clínica, não só por falta de tempo, mas também porque nós não temos a formação necessária. Então nós queremos fazer essa ponte entre o doente e profissionais certificados nestas outras áreas que são complementares e extremamente importantes para melhores resultados. Como é que isto pode trazer valor para os hospitais? Melhorando os outcomes, se nós melhorarmos a redução da utilização de recursos de saúde,
também é um objetivo alinhado com aquele dos hospitais. Vamos reduzir os sintomas de gravidade, reduzir interrupções de tratamento. Com isto permite-nos maior eficácia dos tratamentos e evitar alterações que sejam desnecessárias, por exemplo, por toxicidades. Permite-nos manter as pessoas em casa mais tempo através desta gestão e pela monitorização remota, ou seja, a adequação e personalização, incluindo da medicação de uma forma remota, evita que as pessoas precisem de se deslocar a consultas não programadas com tanta frequência. E esta mudança de paradigma de cuidados de saúde do volume, que é o atual, para valor, ou seja, que os cuidados de saúde sejam verdadeiramente focados no doente e os tratamentos verdadeiramente personalizados. Não há doença, mas o que é que aquele doente tem naquele dia, naquele momento, e com todas as comorbilidades. Para isto, nós também temos na nossa equipa um Data Scientist com o objetivo de criarmos algoritmos baseados em inteligência artificial, também estas buzzwords, mas que neste contexto não acho que o sejam, é mesmo o nosso objetivo, para conseguirmos personalizar verdadeiramente as intervenções à situação do doente. Por exemplo, nós sabemos que um doente que tenha uma anemia de 7 tem muito mais contraindicações para determinados exercícios do que alguém que tenha uma anemia de 9. Nós conseguirmos ter este nível de detalhe na informação que recolhemos em interação com os hospitais, a personalização das terapêuticas vai ser ainda melhor e baseada então nos tais algoritmos que queremos criar com os Big Data com base em inteligência artificial e Machine Learning. Para a farma, para a indústria de um modo geral, não só em pre-marketing, como estamos a falar dos Decentralized Clinical Trials, isso já é do scope das CROs, já é uma ferramenta em utilização principalmente desde o Covid, como já tocamos, mas principalmente acho que trazemos valor em farmacovigilância, os estudos de fase 4, recolha de dados em vida real, que são muito difíceis de conseguir de uma forma consistente. Aquilo que nós conseguimos recolher nas consultas é extremamente insuficiente porque está sujeito a inúmeros vieses, principalmente de memória, vieses de seleção do que é reportado ou não, do que é valorizado, e recolher estes dados em vida real já é, acho que, facilmente reconhecido como sendo uma das prioridades. E para além disso, é como o Pedro estava a explicar, isto vai ter um impacto enorme na patient journey, ou pode ter, servindo quase como um coach digital, em que o paciente recolhe toda a informação na mesma ferramenta. Não existem 500 mil papéis que muitas vezes os doentes levam, que saem da consulta médica, levam 2 ou 3 papéis sobre isto, depois saem da enfermagem, levam mais outros 3 ou 4, depois chegam a um ponto que já não fazem ideia onde é que está o papel de como gerir as náuseas, quando é que vai tomar os comprimidos, se é com água, se é sem água. Nós queremos centralizar isso tudo na aplicação e a aplicação ter os reminders, ter todas as ferramentas para ajudar o doente a seguir isso no dia a dia de uma forma eficaz. Todos os cuidados de saúde. Eu acho que resumi, toquei nos pontos principais que ainda não tinha tocado há bocadinho, que já tinha usado uma parte do meu tempo. Sim. Eu vou mesmo ter que só fazer uma pergunta, porque senão também acho que é um bocado injusto. E com o risco do Paulo entrar aqui na sessão e acabar a sessão a meio, mas pronto, porque já estamos até com 5 minutos de atraso e eu sei que eles no main room já estão a apresentar conclusões. Mas Catarina, tendo em conta tudo o que está a passar, isto foi um tópico que foi falado também numa das sessões aqui do Health Data Forum, tendo em conta tudo o que está a passar com os gigantes tecnológicos a utilizarem a nossa informação como cidadãos, como pessoas, como é que tu vês como startup se existe ou não uma grande dificuldade ou cada vez menos confiança nos pacientes, nas pessoas, em fornecer ou aceitar que aplicações possam aceder aos dados destes pacientes, aos seus comportamentos do dia-a-dia, porque já que as tech, e obviamente falamos de Amazon, Google, Facebook, etc., estão a utilizar muito dos nossos dados e muitas vezes isso em contra da nossa vontade ou da nossa liberdade de alguma forma. E tal como a Sofia também já dizia a nível de hospitais, etc., estamos a correr um bocado atrás do prejuízo de termos realmente a informação do paciente, o patient data unificado, etc. Agora que estamos a lançar aplicações de Digital Therapeutics, será que as pessoas ainda vão ter um pé ainda mais atrás sobre, ok, mas querem aceder, que tipo de startup é que vocês são, querem aceder aos meus dados? Vês aí alguma reticência ou as pessoas realmente conseguem perceber que é para o bem deles? Eu acho que aí a responsabilidade também pela fase em que estamos é nossa, no sentido de devolvermos essa confiança e de conseguirmos demonstrar aos utilizadores que os dados são usados para eles, ou seja, o único proveito dos dados é devolver a utilidade da análise que temos desses dados.
ao contrário das redes sociais, em que nós somos a fonte de financiamento, digamos assim, não é? Neste caso, a aplicação é feita primariamente para o doente e isso depois vem com outras nuances na forma como nós queremos fazer a aplicação chegar aos doentes. Mas a partir do momento em que a aplicação também é recomendada pelos médicos, pelos hospitais, que é um dos nossos objetivos, e estamos já a trabalhar com alguns hospitais nesse sentido, e potencialmente integrada com os softwares clínicos, com os softwares de utilização hospitalar, acho que será mais fácil para o doente perceber que o objetivo é a sua saúde e o seu bem-estar, mais do que alimentar outro tipo de mecanismos como publicidade ou geração de profit para outras vias. Mas é difícil da vida, é difícil porque realmente cada vez mais há awareness dessa má utilização de dados noutras esferas e nós temos de marcar a nossa posição e mostrar porque é que somos diferentes. Catarina, obrigado pelo teu contributo. Eu tenho pena de nós não conseguirmos continuar esta conversa, porque realmente acho que temos aqui um painel espetacular, pessoas que sabem daquilo que estão a falar, que têm experiência, já têm uma visão, mas acho que mesmo assim nós conseguimos falar um bocado da estratégia, da parte regulatória um bocado por alto, a parte da proteção de dados um bocado para o paciente também e de futuras direções no meio da nossa conversa e não tendo como conclusões. E agora vou-vos pedir, antes de saírem, vou fazer aqui um screenshot, se não se importarem, para depois também partilhar e publicar. Estão todos de acordo, espero eu. Está tudo a olhar para a câmera, por isso acho que sim. E está com uma fotografia, uma pessoa pode tirar 3 ou 4, mas se eu tirasse agora screenshots do computador é mais difícil. Mas agora vou-vos pedir, agradeço muito a vossa presença e os vossos contributos espetaculares. Vou-vos pedir para que voltem para o main room, por isso não esqueçam, é sair daqui, voltar a clicar no link do Quico e carregar no Access do main room para apresentarmos as conclusões. Vou ver se ainda tenho tempo de apresentar estas conclusões. Só uma questão rápida. Sim. Nós podemos trocar contactos? Eu adorava falar com o Pedro e com a Sofia sobre isto. Claro que sim. Bem, mas vejo mais. Assim, isso foi o objetivo do e-mail que eu enviei ontem à noite. Tem lá os e-mails de cada um e os LinkedIns também. Por isso estejam à vontade para trocar os contactos. Acho que eu falo por mim, mas acho que não há problema nenhum. Da minha parte, completamente ok. Boa, obrigada. Ótimo. Obrigado mais uma vez. Vamos voltar então para o main room. Obrigado pela vossa presença e disponibilidade. Obrigada. Obrigada.